Ei, bom dia! Eu vou Bom te dia, dar pessoal. boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai ver isso daqui. Seja bem-vindo ao Ei Podcast, mais um episódio muito especial. E oi, Cleiton, como é que você tá? Como é que anda as coisas? Como é que foi a semana? Foi tudo bem? Semana de muito trabalho, né? Porque a gente tem muita coisa para administrar no dia a dia, né? Mas esse é o nosso momento de terapia, né? É aquele Sim. momento que a gente tem a Aqui é muito oportunidade bom, de bater gente. um papo, de conversar, de conhecer histórias que inspiram, né? Conhecer pessoas que estão transformando as suas comunidades, estão ajudando outras pessoas, estão trazendo felicidade, né? Às vezes em forma de comida para algumas De um pessoas, né? De um docinho. docinho. E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa que tem uma história muito legal, uma pessoa que, apesar de ser uma pessoa nova, tem uma história muito bacana, né? E parece que tem mais experiência que a gente que já tá aí na casa do não vou falar quanto. Né, Tem gente? alguém que tá ficando velho aqui, hein? Pois é, Cleiton, vai ser um momento muito especial. E você já senta aí e vem escutar agora quem faz isso aqui acontecer, quem faz o podcast chegar até você. Sim, a gente quer agradecer mais uma vez aqui pelo estúdio Bateras Beat, que tem cedido o espaço para a gente poder fazer esse bate-papo. A gente quer agradecer o nosso produtor, o Ayrton, que faz a nossa captação, que tem nos ajudado aí a levar para vocês essas mensagens. Agradecer a agência DA Digital, que é a nossa patrocinadora, que trabalha com a parte de tráfego, que faz com que o podcast chegue em cada vez mais pessoas no Grande ABC. Temos a Geise, copywriter, que trabalha com a nossa criação de Fazer seu conteúdo. roteiro aí, amiga. Isso, e o Everson Santiago, que é o nosso designer, que inclusive agora ele tá viajando, tá na Argentina. Olha, né? tá aproveita, dando dinheiro, aproveita hein? por nós, hein? Aproveita por nós. Esse é o efeito do podcast. Então, se você tá interessado no designer, entre em contato com ele, que ele é um designer legal para trabalhar com você. Vamos falar com a nossa convidada, Geise? Vamos, gente. Hoje nós estamos com a Bianca. A Bianca que é confeiteira. E vai ser um papo muito interessante. A gente já quer saber, Bianca, quem é você? De onde você veio? Eu começo com oi ou eu começo com hello? Você quiser. Hello, Nossa, começa com- gente. Na Ei, semana pessoal. passada, veio um convidado que falou: não Ei, vamos, podcast? americanizar o negócio. Né? Vamos falar em português mesmo. Tá bom. Vou lá, gente. Tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Bianca, eu sou confeiteira. Desde 2017, eu considero, porque foi quando eu iniciei mesmo com a confeitaria. E é isso, segui em 2021 com a Bianca Trufas. A Bianca Trufas. Bia, vamos lá. Esse é um mundo novo pra gente. Assim, eu acho que a gente de produto, mesmo pessoas que a gente falou que vende produto até agora, eu acho Não. que ela é a segunda, não é? É, porque Que assim. tem o Vini, que tem o o Vini que aroma. só que na parte dele também é muito mais consultivo, né? Sim. Agora, produto mesmo, É acho que você. você A Legal. maioria vendia serviços, É serviço, né? exato. Então a Interessante. gente sabe, nós dois trabalhamos na área, sabemos Sim. que cada um tem um viés diferente, uma forma de se comunicar diferente, uma necessidade diferente. E, Bia, quando você começou a fazer, quando você começou a entender que era esse caminho? Quando foi? O início, em 2017, eu comecei a vender doce na escola, né? Que foi através da minha mãe, que ela chegou na porta e falou assim, que tal você começar a vender trufas, né? E aí eu falei, nossa, Páscoa, trufa, tem tudo a ver? E aí foi quando eu comecei, em 2017. Só que quando eu iniciei, antes de responder sua pergunta, eu não tinha noção da onde poderia me levar os doces, né? E aí eu só comecei para vender na escola para poder ter meu dinheiro, que era esse o objetivo dos meus pais. Então eles sempre falavam, olha, você trabalha para ter o seu dinheiro e aqui em casa a gente ajuda, né? Você pode pegar o seu dinheiro e fazer as suas coisas. Então tudo bem. E aí eu comecei a vender trufa em 2017. Depois eu tive que parar e ir para o CLT, porque é o convencional, né? Você não trabalhar para você, normalmente na época, e você trabalha no CLT. E aí foi aí que eu fui para o CLT, fiquei uns 3 anos trabalhei em 2 empresas, e depois, em 2021, eu estava numa empresa que antes meu sonho era ser veterinária, para quem não sabe. Sim. E aí eu iniciei em 2021 com a Bianca Trufas, porque eu tinha 2 cursos, já tinha pagado um curso de veterinária, já tinha investido meu dinheiro, e aí eu falei, não dá para parar agora. E aí eu conversei com a minha mãe, e aí ela falou assim, olha, pode sair do seu trabalho, né? A gente consegue continuar com as coisas, e você investe na Bianca Trufas e começa com ela. Falei, então tá bom, eu tinha passado num curso da ETEC, né, também, e aí eu fiquei fazendo os 2 cursos e iniciei com a Bianca Trufas em 2021. E aí foi um tempo novo, né? Porque aí sim a gente começou a ter igual você perguntou, né? Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar somente com os doces. Antes eu trabalhava com outras coisas, né? Nesse meio tempo. E aí foi isso. E a gente começou em 2021. E aí, durante um tempo, a gente acha que não vai dar certo, né?
Ou melhor, eu sempre entrei com o que vai dar certo. Só que no meio tempo a gente sabe que muitas coisas acontecem. E aí hoje, qual que foi a pergunta mesmo, inicial? Não, você respondeu. Respondi? Você falou assim, quando você entendeu que estava na hora de começar, estava na hora de que aquilo poderia dar certo, né? Você Sim. começou na escola, eu acho que como todo brasileiro, né, Cleita, a gente vai pela necessidade no início. Muito. E a gente até, às vezes, não entende que a gente está empreendendo. Eu acho que você, com certeza... Qual foi a tua primeira experiência, assim, de empreendedora? Então, a primeira experiência que eu tive de verdade foi quando eu tive banda. Eu tentei fazer uma banda para tentar ganhar um dinheiro fora do mercado de trabalho convencional. Então foi a primeira experiência que eu tive, porque eu tinha 17 anos, inclusive. E aí eu tinha essa questão de, por exemplo, ter que ir nos locais, falar da minha banda. Eu não tinha gravado CD ainda, porque na época era muito comum, não tinha nada. Também. E era muito difícil, porque tipo, você tinha esse olhar, pô, uma pessoa muito nova no mercado, será que essa pessoa vai me entregar aquilo que ele quer? Vai que de repente eu abra meu restaurante, meu bar aqui à noite para essa pessoa tocar e ela não tem, sei lá, espante os meus clientes, sabe? Então tinha muito essa questão da dúvida. Então o meu primeiro evento emprendedor foi exatamente esse, foi com música. Sim, aí depois que eu fui indo para outras áreas. Eu tava até falando com também. você. Eu fazia unha. Sim, eu tava falando com você, né, que eu não iniciei com as trufas. As pessoas acham que eu comecei com as trufas. Hoje o nome Bianca Trufas é por conta que eu iniciei com as trufas. Mas eu comecei em 2000, quando eu tinha 14 anos. Eu pedi o nome da minha mãe emprestado para vender tapuer. E aí minha mãe falou assim, você pode vender tapuer. Ela vai ouvir essa história, ela vai lembrar. Só que você não pode sujar o meu nome. Ela falou, eu te empresto o nome, mas assim que se você continuar por muito tempo, aí você vai assumir com o seu nome. Sim. E aí eu comecei com 14, a vender tapuer, depois eu vendi Mary Kay. Então a minha veia empreendedora. A minha família toda é empreendedora, né? Parte de mãe, praticamente, parte de pai. De todos os filhos, praticamente todos são empreendedores. Isso também é outra questão, né? Eu não sei como é que é a tua família, mas a minha também, meus pais... sempre deram um jeito de estarem fazendo outra coisa por fora. E a gente olha isso e se acaba falando, não temos outra saída. Mas eu sempre falava isso, que eu queria trabalhar pra mim. Eu queria ter minha empresa desde pequena, então eu sabia que ia. O que eu acho mais interessante no seu caso também é porque todo mundo fala assim que empresário, empreendedor tem uma vida muito sofrida, muito solitária. Né? E o que eu achei muito legal é que você teve um apoio dos seus pais logo de cara, né? Desde quando você era nova. Eu acho que isso daí faz toda a diferença. Mas assim, trazendo um pouco pro lado da questão do chocolate mesmo, assim, da confeitaria. Você tinha pessoas que faziam algum tipo de confeitaria na sua família? Ou você se inspirava na sua mãe? Que, entendeu? Não, nossas mães sempre dão aquele jeito de fazer os nossos doces. A minha mãe, ela ama fazer comida para os outros. Mas ela fala que ela não gosta muito de estar na frente, sabe? Então ela não gosta muito da confeitaria, mas ela me ajuda. Legal. Ela me ajuda muito. E eu tinha minha tia, que sempre fez todos os bolos, todos os doces pra minha mãe, porque minha mãe trabalhou uma época com ela, né? Minha mãe é doméstica e trabalhou muito tempo com a minha tia. Então, ela sempre soube ali nos bastidores, vendo minha tia fazer as coisas. E aí eu me inspirei muito na minha tia, inclusive minha tia Zá, eu gosto muito dela. E depois eu segui, e foi quando eu comecei, ela me dava umas dicas, olha, faz assim, olha, faz assado. Legal. Minha mãe falava, olha, a tia Zá faz desse jeito, faz daquele jeito também. Então, uma pessoa que me inspirou foi ela, dentro da família. Mas assim, ela te inspirava, mas você se sentia pressionado internamente, pensando assim, eu não posso decepcionar, porque eu tenho que fazer algo melhor do que essa pessoa faz. Ou não? Ou era mais inspiração mesmo? Eu acho que é uma inspiração pra mim. Eu segui fazendo, eu comecei com as trufas, minha tia não fazia trufa, ela fazia outras coisas, mas eu falava assim, nossa, eu vou me inspirar na minha tia, porque eu sei que ela faz doces maravilhosos, então eu também vou fazer doces maravilhosos. Bia, e assim, ótimo isso, mas quando foi que você olhou para tudo que você estava fazendo e falou, eu preciso estudar mais, eu preciso me especializar, eu preciso ver um curso, eu preciso ler mais sobre... Assim que eu iniciei em 2021. Foi quando eu comecei, de fato, a ver que a confeitaria ela poderia me levar a outros níveis, vamos dizer assim, que a confeitaria ela poderia literalmente mudar minha vida, porque muitas vezes quando a gente inicia fazendo doce, as pessoas acham assim que é somente ali, sabe? É somente aquele docinho, e eu acho que é interessante falar isso nesse podcast, né? Que é para incentivar novas pessoas, é por isso que eu tô aqui, é para incentivar pessoas que queiram começar mesmo. Então as pessoas acham que não vai passar de um docinho ali feito na casa dela, e que ela muitas vezes não se sente valorizado naquele meio que ela tá. Verdade. Igual o Cleito falou, hoje eu tenho apoio da minha família, mas eu sei que tem muita gente que não tem apoio da família.
E às vezes não inicia por conta que falta aquele apoio. E Medo, né? Acho que é ponto e do aí, medo mesmo. e acho que você vai vendo ao longo do tempo que as coisas podem te levar, só que você precisa também se posicionar naquele lugar que você quer. Porque antes de das pessoas te valorizarem, você tem que se valorizar. Você tem que acreditar no que você está vendendo. Você tem que acreditar naquilo que você oferece. Não dá pra gente... quando a gente começa, é um sonho. Só que depois você vai vendo que aquilo ali pode mudar a sua realidade. Então, através da confeitaria, muitas coisas aconteceram na minha vida. Né? Eu sou prova viva de alguém que começou e que consegue depois ir em níveis mais altos, sabe? De conquistar mesmo as coisas. Às vezes, uma coisa que pra mim lá em 2017 era tão pequena, hoje pra mim eu falo, caraca, consegui. Nossa, Sabe? É possível conseguir. Era tão grande, na verdade, e eu consegui, sabe? Sim. É muito gratificante, né? Quando você consegue começar a perceber que, por exemplo, você consegue não só viver, mas conquistar coisas, né, com o fruto do seu trabalho, né? do seu É um trabalho. trabalho honesto, é um trabalho muito legal que você, querendo ou não, você acaba, né, trazendo um pouco de alegria para as pessoas no dia a dia, porque a gente Sim. sabe o quanto um docinho faz diferença pra gente ali, né? Na hora do almoço, algo desse tipo, E né? estar nos momentos, né, festivos, aniversário, casamentos, não tem como, né? Faz parte. Sim, faz parte. E, por exemplo, assim, a gente pensa que, sei lá, tem muita gente que tem talento para cozinhar mesmo de fato. A gente sabe que a gente pega, por exemplo, nossas mães, nossas avós, que sempre cozinhavam muito bem. Tem as pessoas que são mais adeptas da cozinha, que acabam aprendendo também, né? Mas, assim, tem gente que tem um certo talento natural para cozinha. Mas, por exemplo, você acha que até que ponto a pessoa que tem o talento consegue empreender? E quando que é a hora que ela fala assim, não, agora eu preciso estudar, que são daqui, eu não consigo passar mais? Na verdade, eu acho que o talento não tinha. Olha, né? Não adquirido. tinha. Eu não sabia fazer um brigadeiro. Então, às vezes, as pessoas falam assim, Bia, eu não sei fazer isso. Eu falei, procura no YouTube. Vamos estudar, né? Vai no Aprender. YouTube. Minha mãe, desde o começo, quando eu fui começar a fazer as trufas, né? Ela falava assim pra mim... vai atrás. Vai no YouTube, procura como que faz. Se você não conseguir, procura de novo, porque uma hora você vai conseguir. E aí, eu acho que a gente precisa também ir atrás, como o Cleito falou, de estudo. Eu acho que você tem que ir se aperfeiçoando. Quando eu comecei, eu não sabia fazer nada lá em 2017. Então, eu via muitas aulas. E depois, em 2021, eu já vi que eu precisava me profissionalizar naquilo que eu queria. Então, eu já comecei a fazer alguns cursos, né, de brigadeiro. Ou procurar mesmo gratuitamente. Quando eu consegui ter uma verba, na verdade. Porque antes não, era só no YouTube. Tem Era de muita graça. informação, né? E aí, depois veio o Instagram também. Porque em 2017 era só YouTube. Já em 2021, eu já conseguia ter acesso do Instagram. Conseguia procurar receita, né? E depois também já fui me profissionalizando, procurando cursos de coisas que eu gostaria também. Eu falo do brigadeiro porque eu não sabia fazer nada de brigadeiro. E hoje eu, assim, eu tô seguindo por uma área que também é os personalizados, né? Que é os brigadeiros, que já é outras técnicas. E aí você precisa ir procurar também conhecimento, né? Isso. Ô, Bia, ia pensando quando fala de um produto artesanal, né? Sim. Porque esse cuidado. E tem muita concorrência também. Vamos dizer assim, tem muita gente fazendo a mesma coisa que você. O que você diz hoje que é o seu diferencial? Você fala assim, O meu olha, diferencial é ser eu. Não é nada além daquilo que as pessoas acham. É ser a pessoa mesmo. Eu acho que, às vezes, as pessoas ficam olhando tanto o concorrente, tanta pessoa que, às vezes, está num outro lugar, perto de você, que vende, que a pessoa não consegue ser ela. Ela consegue ver só aquilo que as outras pessoas fazem, só que ela não consegue ver o diferencial dela. Então, eu vejo que hoje em dia falta as pessoas serem elas. Nossa, para elas conseguirem. Muito legal. Legal. Porque ainda mais, sabe que no último episódio que vai ao ar. Não, você já vai assistir, porque você Já já vai ter vai saída. estar depois. Já foi. Já foi. A gente começou com uma psicóloga, a psicóloga Rosana, né? E ela falava sobre isso, né, Cleiton? Qual a dica que você daria para o empreendedor? Ela falou, olhe para você, olhe para sua que realidade. interessante. Não olhe para os outros, porque você vai começar a se comparar, isso vai ficar uma Sim. questão. Seja você, se encontre. Siga a sua jornada, Siga né? a sua jornada. E isso te né? paralisa, né? Paralisa. Porque E é muito você legal fica você tentando falar ver. isso. Até para quem está assistindo e quer começar, ou que está numa realidade que tem, talvez trabalha com o que você faz, e sempre fica olhando ali, mas fulano faz melhor, mas ele tem um diferencial tal. Não que você não possa se inspirar. Sim. Né? Igual você falou, aprender, ir atrás e tal. Mas é muito interessante, muito bom mesmo. Isso é muito legal. E assim, falando nisso, né, nessa questão de você ter a sua personalidade, de você enfrentar esses medos, como foi pra você, por exemplo, quando você começou a vender trufa? Você falou que sua família apoiou, mas como que as pessoas do seu entorno enxergavam isso? Sabe por quê? Sim. Eu até teve uma época que eu tava gravando alguns conteúdos pro YouTube e eu cheguei a falar sobre isso. Ninguém sabe
o que você passa dentro de casa, suas dificuldades financeiras, porque geralmente quando a gente vê rede social, a gente só vê recorte, né? Você vê a viagem legal que a pessoa fez, mas você não sabe quantas parcelas tem lá, né, que a pessoa tá pagando, você vê o carro novo que ela comprou, mas você não sabe se tá financiado, como que ela tem pago esse carro, ou se tem pago, né? Porque às vezes nem tá pagando. Ou é só IA. É só IA, né? Verdade. Você não sabe qual que é a realidade por trás daquela pessoa. E eu sempre falo, a gente que tem, por exemplo, tem família, tem nossos sonhos, a gente tem que correr por nós mesmos e pelas pessoas que a gente ama, né? E muitas vezes, né, você para pensar bem, você tem uma necessidade de vender, seja lá o que for, seja Havaiana, seja Tupperware, seja Tupperware, né, o nome certo, né? Seja trufa, e aí você fala assim, não, eu preciso enfrentar os meus medos para poder entregar esse produto pro mercado, porque eu sei que isso daqui vai me ajudar a crescer de alguma forma. Quem tá fora não vê dessa forma, fala, nossa, coitada da Bia, tá passando necessidade, tá vendendo trufa na escola. Como foi para você lidar com esse, assim, é um preconceito mesmo que as pessoas têm. Elas te olham com um olhar assim de que, tipo, meu, você tá vendendo no farol, você tá passando fome. Não é nada, às vezes eles ganham mais. E eu já conversei com algumas pessoas que trabalham assim, eles me dizem que não passam fome, não. Né? Eu costumo falar, inclusive, no Instagram, que a vida não é feita como um feed lindo de Instagram, né? A vida não é como um feed lindo de Instagram. Por trás acontecem muitas coisas. E quando eu iniciei, inclusive lá no ensino médio, que eu comecei vendendo trufa, as pessoas tinham... A sala inteira comprava comigo. Tinha... A escola toda me conhecia, porque as minhas amigas faziam propaganda das minhas trufas. E aí tinha uma meia dúzia que falava até, tipo assim, eu lembro que eu comprava roupa na loja de 20. E eu comprava minhas roupas porque eu trabalhava. E aí tinha gente que falava assim, ai, mas não é de marca. Sabe? E aí teve uma vez que eu falei, nossa, mas eu tô pagando. Aí eu trabalhava também para ter o meu cartão da escola. Eu estudava em São Bernardo, no Wallace. Aqui próximo, inclusive, né? E aí eu trabalhava para conseguir aquele dinheiro daquele cartão, para ir e vir para passagem. E aí teve uma vez que uma moça pegou e falou assim para mim, uma aluna também, nossa, mas você só trabalha para conseguir o seu dinheiro do Vale Transporte? Naquele dia eu fiquei tão pé da vida que eu falei, nossa, tipo, mas eu tenho dinheiro para poder fazer o que eu quero. E uma das coisas que eu quero é vir para cá, para essa escola, né, que era longe do meu bairro, inclusive. E as pessoas ao seu redor, elas realmente encaram assim, nossa, ela tá vendendo, tá passando fome. E às vezes realmente tem gente que tá passando fome mesmo, precisa vender, e é através daquilo que ela vai conseguir algo melhor, né? Não era a minha realidade meus pais conseguiam, meus pais me apoiavam também. Só que eu sei que tem muita gente que não apoia hoje a pessoa que tá começando, né? Acho que é interessante a gente falar sobre isso também, porque as pessoas, elas às vezes esperam para poder começar. Que foi algo que eu tinha até falado. Só que as pessoas à sua volta, por exemplo, tem algumas pessoas que não encaram da mesma forma. E aí vale o que eu falei, né? Você se valorizar, entender que você acredita naquilo, que aquilo pode te levar a um lugar maior se você acreditar e trabalhar insistentemente, né, naquilo. Eu acho que é muito válido. Eu sempre tive meus pais que me ajudavam, né? Só que quem fazia o corre mesmo era eu. Minha mãe mesmo fala, quando eu decidi empreender, minha mãe falou assim, eu falei assim, mãe, eu quero trabalhar para mim em 2021, que eu já estava certa, né, de sair dos cursos. Ela falou assim, tudo bem? Minha mãe sempre trabalhou para as pessoas que sempre teve as empresas dela, né? E aí ela falou assim, você tem certeza? Eu falei assim, tenho. Ela falou, vai dar muito trabalho, você sabe, né? Eu falei assim, tenho, e eu tô disposta a encarar o risco. E aí, a pagar o preço mesmo. E aí, foi aí que eu comecei. Que eu falo assim, trabalhar para os outros, trabalhar para a gente dá o mesmo trabalho. Né? A diferença é que, no final das contas, você sabe que você consegue crescer muito mais como empresário do que como... Não estou dizendo que na empresa não consiga, mas, né, você tem toda uma questão hierárquica que você precisa respeitar. Enfim, a gente sabe como que é, né, você crescer dentro de um mundo corporativo. Né? E no nosso negócio, você consegue... Conforme você vende mais, você cresce. Naturalmente, você tem mais esforço, você tem mais trabalho, mas você consegue, de certa forma, ver, né, aquele seu esforço, né, rendendo frutos. Né? Sim, sim. Muitas vezes você, dentro de um ambiente corporativo, você não consegue enxergar, né, gente? Ou alguém não te valoriza, né? E quando você trabalha para você, muitas vezes as pessoas acham assim que é só... trabalhar para você vai ser tudo mil maravilhas. Eu faço o horário que eu quero, eu saio a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero. A gente até tenta, e não né? é. A gente tenta. Você é. tem as suas liberdades, tenta, né? Você tem os seus momentos, se você quiser viajar e tudo mais. Só que precisa se dedicar muito, porque aquele ali é o seu sonho. Então você vai ter que se dedicar mais. Né? Assim como você também, quando você trabalha dentro de eu acho muito importante, dentro de um CLT, é muito importante você entender que você está trabalhando para você.
Sim. Apesar, eu já tive experiências trabalhando, né, para outras pessoas dentro de uma empresa, e é muito interessante porque às vezes a gente olha só pro dono, e você tem que olhar para você quando você trabalha dentro de uma empresa, né, no regime CLT. Porque eu já trabalhei, tenho essa experiência, porque às vezes você fala assim, como que fala? Eu preciso me dedicar, mas não vou me dedicar tanto. E não, na verdade, você precisa dedicar muito. Porque se você não faz nem pro outro, imagina quando for sua empresa. Exato. E é algo que eu falo que, inclusive, se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia fazer mais do que me era pedido, sabe? E eu vejo que às vezes as pessoas se limitam a falar assim, não, a empresa é do fulano, então eu não vou me dedicar. E não, quando você tem a sua empresa, você entende que você pode fazer mais, sabe? E se você tem um colaborador que inclusive eu tenho, mais, que né? ajuda você também, ele cresce junto com você também. Isso é muito legal. Né? Isso é legal. E esse pensamento que você está falando também é legal, porque assim, você tem que ser intraempreendedor, o que a gente chama. Eu me recordo que antes de abrir a minha agência, o que eu fazia? Quando eu trabalhava em outras agências, às vezes eu chegava mais cedo, 1 hora antes do meu horário, que eu entrava às 9, às vezes chegava às 8, porque eu sabia que o dono da agência ia tomar café esse horário. E eu tentava tomar café junto com eles para poder entender um pouco da dinâmica. Eu ficava tentando ouvir as dores dele reclamando que estava difícil. Muito importante. Eu tô falando de 15 anos atrás, o pessoal já reclamava que era difícil conseguir cliente. Então, não tem jeito, não importa a época, é difícil você conseguir manter. Sim. Então, eu chegava antes, tomava café, ouvia o que ele falava, trabalhava o dia inteiro. Às vezes, chegava no final do dia, tinha que sair tipo 6h30, 7. Às vezes, eu ficava até às 8 ainda, escutando ele chorar ali, falando as coisas do dia. E eu acabava participando de um momento extra, né? Fora do que tinha no trabalho. Por quê? Porque eu queria aprender. Te ajuda hoje, né? O que me ajuda hoje. Então, tipo assim, eu passei por várias agências, porque essa área de publicidade, existe uma coisa que a gente chama de dança das cadeiras, né? A empresa fica com você até enquanto ela está conseguindo ter o retorno que ela tem financeiro, ou até mudar o diretor de marketing daquela empresa. Depois que o diretor vai embora, às vezes o próximo que vem, ele vem com a agência de estimação dele, né? Que é igual a médica tinha falado, né? A Lívia falou assim, ela tem um pediatra de estimação, também tem a agência de estimação, né? Cada um tem a sua, né? Sim. E dentro dessas mudanças que a gente tinha, né? De agência, eu sempre tinha a oportunidade de conhecer outros donos, e aí eu ia aprendendo que cada um tinha uma dor diferente. Então, assim, eu fazia exatamente o que você tá falando, por causa do esforço. Então, eu ficava muito mais. Às vezes, assim, eu pensava, pô, será que eu tô fazendo certo em ficar tanto tempo? Eu não tô recebendo por isso. Eu já tinha, às vezes, batia o cartão e ficava. Eu lembro de uma vez que eu tava no técnico de veterinária, né, que eu fazia antes de realmente trabalhar com confeitaria. E aí a professora falou assim pra mim, olha, tem os estágios que você entra, você pode fazer os estágios, normalmente você não é remunerado, né? Você vai fazer o estágio, mas você vai ganhar experiência, e é tão importante quanto, né? E aí ela pegou e falou assim, olha, nem que você esteja dentro daquele ambiente, você esteja ali só para limpar o chão, ela não esteja te pagando nada, você só esteja limpando o chão. Só que você tá ouvindo as conversas das outras pessoas, você já vai estar naquele ambiente, você vai entender do que você está fazendo. Então, às vezes, você não precisa estar ali fazendo outras coisas que você quer. Mas às vezes, só de você estar disposto naquele lugar a fazer o que as pessoas querem de você, você pode pegar algumas dicas que você não teria em outro lugar. Com certeza. Observar. Isso é muito interessante. E agora falando, Bia, sobre... Você falou de pagar o preço, né? E qual foi a sua maior dificuldade depois que você começou, de fato, com a empresa? Quanto à precificação. Você falou, olha, eu entendo o meu valor, eu sei quanto vale isso aqui e eu vou precificar. Você procurou ajuda, você não procurou ajuda. E foi isso? Foi vender? Conta pra gente como foi essa trajetória como empreendedora nesse processo, porque o empreender engloba todas as coisas, todas as esferas, desde limpar o chão, guardar o lixo, comprar as coisas, tudo, né? Até o produto final, até você entregar, trabalhar com delivery, como motoboy, enfim. Conta o que início, você diz, da parte de... Quando você começou a entender que assim, eu posso mudar o meu preço, eu não preciso ficar olhando pro preço do outro, ou você aprendeu de fato, às vezes para isso, é uma dor que eu vejo, inclusive, na confeitaria, falando disso. Muitas vezes a pessoa olha, igual você estava falando de concorrente, né? A pessoa olha o valor do concorrente, quanto que ele está cobrando, e eu preciso cobrar o que ele cobra. E não, você precisa oferecer aquilo para o seu cliente de acordo com o que você está entregando e não olhar o outro. É claro que a gente faz uma pesquisa de mercado, que é muito importante. Todos os mercados fazem isso, né? Todas as lojas fazem isso. Só que é importante você entender o real valor do seu produto. Você correr atrás também, mesmo de precificar o seu produto da forma que você acha correto, porque existem vários métodos, que inclusive é uma coisa na confeitaria que é muito gigante, que é essa parte da precificação. Só que quando você faz curso, você faz que eu já fiz, consultoria, mentoria, as pessoas entendem, cada pessoa tem o seu modo de fazer aquilo e também segue
aquele método, né, que acha que é eficiente para sua empresa, acha ideal. Mas é uma dor na confeitaria que a pessoa copia. Então, às vezes, a pessoa que está começando, eu analiso várias pessoas. Inclusive, semana passada, tem uma colega minha que começou a vender. E aí ela falou para mim, olha, estou vendendo tal valor. E aí eu, vendo no mercado, eu falei assim, tá bem abaixo do valor. Uhum. Aí ela... que eu tô começando. Falei, então você tem que começar certo. Sabe por quê? Exato, Porque eu já comecei e eu sei como que é começar errado. E quando você começa errado, para você aprender mesmo a endireitar o caminho, leva um trabalho muito grande. Porque até você colocar o seu valor justo do mercado, e o que acontece também muito na confeitaria, é que as pessoas colocam bem abaixo do valor, porque ela acha que se eu vender mais, eu vou estar ganhando o meu lucro. E, na verdade, não, você tá perdendo. Porque é melhor você vender um produto daquele e tá no valor real que você tá oferecendo, do que você vender 10 e não ter aquele valor. Sim. Às vezes, num Só cento, trabalho, né? num cento que a pessoa Quantidade. faz, ela ganha R$10. Às vezes não vale tanto trabalho, é muito trabalhoso, né? A gente sabe, tava conversando até com um rapaz, com o André, e ele falou que é muitas horas em pé. A gente fica muitas horas em pé o dia inteiro, do início ao fim. Né? Até semana passada eu não tinha uma cadeira no meu espaço novo e eu falei, tá tudo certo, porque eu não tô sentando mesmo, não tem pra que ter a cadeira aqui nesse espaço. Mas só pra gente entender que é uma dor. As pessoas que estão começando, a gente tá aqui falando sobre empreendedorismo, muitas vezes elas se baseiam no outro, hein? É como inspiração e não como comparação. Porque se você pega o seu negócio e se compara a outro, você não tá sendo diferencial, você tá sendo só um mais dos mesmos. E do mesmo sempre tem no mercado. Você sempre vai ver uma pessoa do mesmo no mercado. Só que você tem que ter o seu diferencial, né? Uhum. Acho que é interessante. Isso é muito legal, assim. Eu pensando também numa questão de qualidade, né? Que é uma coisa que a gente vê bastante. Por exemplo, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eu não vou falar o nome da empresa, mas tem marca que são gigantes. Sim. Que você come um produto aqui numa cidade, é um gosto, quando você chega na outra, você vê que a qualidade não é a mesma. Então, muitas vezes, é uma dor do crescimento, né? Você conseguir manter um padrão. Sim. Por exemplo, hoje você tem um padrão de qualidade, que você Sim. acompanha de perto, que você cuida ali junto com as pessoas que trabalham com você. Mas, por exemplo, assim, você consegue imaginar, por exemplo, a sua empresa escalando as vendas ou produzindo mais de forma industrial no futuro, ou você pretende manter essa como é que eu posso dizer? Artesanal? Esse modelo, Artesanal? essa essência artesanal sempre. Qual que é o seu No objetivo? momento, artesanal. No momento. Mas a gente vê muitas formas de escalar, não somente industrial, mas até trabalhar com outras coisas que auxiliem mesmo na produção, né? Pra gente conseguir escalar, né? A forma de congelamento é uma delas. Então, você trabalhar, que é algo que as pessoas hoje em dia trabalham muito nos restaurantes, que é o congelamento. Então, você consegue escalar através dele também. Sim. Então, eu acho que hoje em dia é o artesanal, só que também tem outras formas de você poder também oferecer o seu produto. Mas hoje em dia é isso. E aí, no caso, você pensando numa expansão além do seu portfólio, porque quando você começou com trufas. Que a pessoa te conhece como Bianca Trufas. Sim, é pelo nome. Pelo que eu conheci. Pelo que eu comecei. E qual que é o tamanho do seu portfólio hoje? Depois você foi migrando para problemas muito maiores, né, podemos dizer assim. Inclusive, confeitaria é muito difícil. Hoje, muitas vezes, tem cliente que querem já, por exemplo, né, a primeira vez do cliente, ele compra as trufas. Só que hoje em dia as trufas não são meu carro-chefe, vamos dizer assim. Meus carros-chefes são outros. Ela faz parte dos meus carros-chefes, mas ela não é o único carro-chefe. Porque eu tenho vários outros produtos. Chamariz, né? Tipo Inclusive, quando eu fui colocar o nome Bianca Trufas para fazer o rebrand da marca, né? E talvez a gente passe por um outro, mas é justamente por aonde eu iniciei. Porque foi as trufas que me trouxeram até aqui, sabe? Então, foram elas que me trouxeram. Mas hoje em dia já não é o meu carro-chefe. Hoje eu já trabalho com bolos, eu trabalho com cones, eu trabalho com torta cookie, eu trabalho com várias outras coisas que eu até esqueço. Assim, brownie, que sai muito também, né? Eu acho que é algo que também as pessoas podem trabalhar, que eu acho que é interessante também. Legal. Nossa, sumiu agora. Mas eu te falar. Quando a gente fala de divulgação, vamos lá, eu vi que você tem uma presença muito forte no Instagram. Tenho. Até que você falou assim, gente, por necessidade. Mas todo mundo é por necessidade, gente. Nós não podemos ignorar o poder da internet, não podemos ignorar. O que você diria para as pessoas que empreendem, principalmente com a parte de comida? Porque nós comemos com os olhos. Com certeza. De cara... Ai, meu Deus, meu marido mesmo ama ficar ali rolando aquele Instagram e vendo comida. Eu fico assim, meu Deus, Renato, olha isso aqui, gente. Então, assim, você acaba bom mesmo, sendo impactado
pelo que você vê primeiro, Sim, né? sim. Você come com os olhos. Quando você teve noção disso, desse poder da internet? Logo no Fala pra início. gente. Logo no início. Porque quando eu iniciei em 2021, eu pensei, mãe, como que a gente vai fazer, né, pra divulgar? E aí, enquanto eu lembro nitidamente, enquanto eu tava no banho tosa, Deus foi me entregando o que ele queria. Sim. E aí eu lavava os cachorros lá no banho tosa e eu já sabia como que a Bianca Trufas ia ser, aonde que eu ia Legal, divulgar. Eu sabia que eu ia pra internet, eu sabia que eu ia divulgar, que eu não iria vender na rua, porque não era o meu objetivo, mas Deus falou assim, você vai vender no Instagram e você vai vender online. Já tá E aí, fazendo plano lavando de os negócios, cachorros. ó, Eu lavando lembro cachorro. como se fosse hoje. Ele me entregou legal. como que ele queria a Bianca Trufas. Na época, a minha logo, ela era de uma caricatura, que foi a ideia do meu namorado na época, hoje é meu marido. E aí, a gente colocou, um amigo meu fez. Então, tipo, tudo foi acontecendo enquanto eu tava naquele espaço, né? E qual que foi a pergunta? Desculpa. Não, mas Eu- é isso mesmo. Quando você É isso, entendeu que a internet... me levaria. E aí, quando eu iniciei em 2021, eu entendi que quando eu não aparecia, eu não vendia. Quando eu não postava, eu não vendia. E se eu não postava, eu não vendia, as pessoas não me veriam. Sim. Porque só como que é aquela Só é frase? visto- Só é Só é lembrado lembrado. quem é visto. Só é visto quem é lembrado, né? ao contrário. Então você precisa ser. Eu sempre erro também, Quem fique não em é paz. visto não é lembrado. Isso, Eu se- sou péssimo de ditado. eu também. Juntou nós três. Quando eu vejo, tipo assim, a pessoa, eu vou querer comer aquilo se eu tô vendo. Se eu não vejo o Instagram daquela pessoa, eu nem vou lembrar que aquela pessoa existe. Então eu falei assim, olha, eu preciso mudar algumas coisas aqui, logo no início, em 2021, lá no final de 2021, eu comecei no início. Eu falei assim, eu vou ter que começar a postar todo dia. Ah, mas você tá postando 5 vezes por dia. Tô postando 5 vezes no dia. Porque hoje em dia as pessoas acham que se você postar muito, você não tá dentro do engajamento, dentro do algoritmo, e muito pelo contrário, você tem que fazer o seu algoritmo, você tem que fazer o seu engajamento, Sim. porque é o que eu falei, nada adianta ficar olhando as métricas no Instagram se você não tá dentro daquilo que você quer pra sua Você empresa. tá vendo o resultado também. Exato, Né? Exato. muito E aí eu importante. peguei e falei assim, vou começar a aparecer todos os dias no Stories. E aí eu comecei a aparecer todos os dias nos Stories. Olha, teve uma vez que eu tava sentindo que eu tava muito fraca. E aí eu peguei nos Stories. Falei assim, eu vou ter 30 Stories por dia. A minha meta dessa semana é 30 Stories por dia. Ah, mas é muito, tá bom. Mas o meu cliente que tá ali querendo o meu doce, ele tá esperando aquele Story pra ele poder comprar. Então, eu já comecei a ver logo no início. E eu sabia que uma coisa que eu queria fazer é com que as pessoas acompanhassem minha trajetória. Então, se você rolar o meu Instagram lá embaixo, você vai ver a minha história do início. Sim. Você vai saber como que eu comecei, você vai saber o que eu fiz, o que eu Maratona, hein, pessoal? comecei. Maratona, hein? Maratona, vai lá, Você vai ver saber, você vai conhecer a minha família, que foi parte de tudo que eu vivo hoje, porque foi através do meu irmão, do boca a boca, que eu acho que é interessante, né? O boca a boca é o que mais faz a gente Sim. vender no início. E o meu irmão ia, olha, gente, meu irmão vende tal coisa, meu irmão vende tal coisa, vai lá em casa, ela tá vendendo. E os amigos dele vinham até lá em casa para poder comprar. Então, o Instagram, ele me proporcionou coisas que eu falo pra pessoa, gente, é gratuito. Agora tem uma versão paga, mas é gratuito. Não tem o prêmio, alguma coisa Agora assim? tem o prêmio. Então, aí eu falei assim, gente, é gratuito. Só não tá na internet quem não quer. Tudo bem, tem vergonha em algo que eu vejo que as pessoas... É uma dor também, né? Que tem vergonha, às vezes, de postar. Só que eu tinha que pagar o preço do se expor, E pagar minhas contas também, né? Tipo assim, pagar minhas contas, Pagar o preço e as contas. ajudar os meus pais a Sim. saírem daquela realidade, talvez, e ter as minhas coisas, os meus sonhos, ou realmente ficar no meu casulo fechadinho ali sem ninguém me ver, mas eu também não ter dinheiro, porque foi o que eu tinha falado pra vocês, né, que a gente tinha conversado no bate-papo, que eu falei assim, que eu posto porque eu preciso vender, Sim. porque se eu não vendo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro pra pagar meu funcionário, eu não tenho dinheiro pra manter o meu estabelecimento, hoje a gente tá num outro ambiente, né, hoje eu já não estou mais lá em casa, mas foi algo da onde que eu saí, então eu preciso também iniciar no Instagram, então o Instagram ele é uma porta, né, que ele abre várias outras portas. É uma porta de relacionamento. As Sim. pessoas Muito. acham, às vezes, é fútil, não sei o quê. Mas querendo ou não, todas as pessoas, Sim. a maioria das pessoas estão no Instagram. Sim. E aí você gera um relacionamento, você conversa com aquelas pessoas no direct, você vê ela sempre ali, ou ela curte. Hoje a gente não tem mais, como você disse, não tem no momento, você mudou o espaço. Não Aham. sei se é loja física. Não, a gente é focado no No delivery. delivery. Delivery Ok. e operação. Então, como você vai se relacionar com seus clientes? É ali. Por ali. Sim. É ali. É que assim, Geise, É o novo meio, né? Geise Bia, assim, o ecossistema hoje da Meta, Instagram, Facebook, WhatsApp juntos, é uma das melhores plataformas de vendas que tem no Sim. mercado. É muito forte. Se você ainda juntar com a força do iFood ainda, por exemplo, que você coloca lá, o telefone vai tocar,
Sim. Eu já tive uma experiência, depois um outro momento a gente pode falar sobre isso, mas eu tive experiência gastronômica de trabalhar com venda cozinha, viu, também. de coisa, eu gosto. E, cara, toca, o negócio vende. Mas assim, 2 pontos são muito importantes, assim, que eu acho que dá pra gente salientar. Primeiro, eu acho que nos últimos anos, os donos das empresas, eles perceberam que se a cara dele não for vista, ele não consegue vender. Isso Exatamente. A pandemia também potencializou porque isso. eu tenho percebido, não só, eu tenho percebido os grandes, assim, grandes players mesmo. Você pega, tipo, lojas como a Havan mesmo, por exemplo, que o dono, o proprietário tá sempre colocando a cara ali, né? Da Luciano Chili Ang, né? Da Chili Beans, da Reserva, né? Enfim, tem várias marcas, né? Que os caras, eles estão se expondo mesmo pra mostrar, e muitas vezes a pessoa compra não pela marca, às vezes compra pelo cara. A pessoa primeiro, ela compra você antes de comprar o seu produto, Sim. né? Mas sabe o que eu acho hoje? Eu vejo muita gente com vergonha de aparecer. Sim. Eu acho que a rede social também, ela expõe, sabe o quê? O status social atual da pessoa. E como a pessoa ela ainda acha que ela não tem sucesso, ela se sabota, falando, eu não consigo fazer um vídeo porque eu não tenho uma casa bonita como influenciador. Sim. Eu não consigo fazer um vídeo porque eu não tô fazendo uma viagem legal, e ele se sabota. Voltamos à comparação. Né? Exato, que aí ele começa a fazer comparação. É aquilo que eu penso que também você não faz sobre isso. O seu trabalho é muito bonito o que você faz. Por quê? Porque você mora de um lado, de um lugar, Sim. que eu morava do outro. Sim. Então, tipo assim, você era o meu espelho. Eu olhava da minha casa, eu via o seu lado, e eu falava até pra minha mãe, nossa mãe, tenho curiosidade de conhecer gente do outro lado. A gente chamava de o outro lado da favela mesmo, que é onde a gente morava. Então, eu morava do lado de cá, ela morava do lado de lá. Entendeu? Então, assim, pra gente poder expor aquilo, tem que ter muita coragem, porque as pessoas querem o quê? Que achem que você é rico. Sim. Que você já nasceu no berço ela de já ouro, quer isso não é estar naquele verdade. lugar que ela vê, Entendeu? só que Exato. eu acho que é aquilo, né? Igual você falou, a gente precisa, se a gente quiser né? estar num lugar, a gente precisa iniciar de onde a gente está, Exato. imaginando aquele lugar. É isso. E eu me vejo mostrar assim. a construção, né? Eu me vejo assim. E eu falo pro meu marido, né? Eu falo assim, o Instagram, ele é uma forma que eu relato as coisas, né? É uma forma que você vai ver a minha história ali. Então é uma forma de construção da pessoa ver a minha história e saber por onde eu passei, por onde eu passo também. O pessoal ama E pra mostrar também né? que, por exemplo, a pessoa consegue. Consegue. Não importa de onde ela veio, onde ela mora, ela vai conseguir. Ela só também precisa sair acreditar ali. nela. Exato. O lugar de onde a gente veio não nos limita, gente. Não isso nos mesmo. Limita. Então, enxergar mesmo esse potencial. Se você for ver, até as histórias das melhores pessoas, talvez elas vieram de lugares bem mais precários. Ou aquela própria condição de precariedade é que colocaram ela numa vontade, numa gana. E a pessoa vê a sua realidade e ela fala assim, nossa, ela tá na mesma realidade que eu, então eu também consigo. Exato. Se ela tá conseguindo, eu também consigo. Ela é um espelho, é o que eu falo, você usa as redes sociais pra você se inspirar e não pra você se comparar. Né? Porque quando a gente entra no meio da comparação, isso é ruim pra gente. A gente tá se sabotando mesmo e nos levando a um lugar que a gente não vai conseguir. Mas eu vejo quando a gente inicia, a gente olhar, não deixar com que a nossa realidade limite, né? Você falou da favela, realmente, eu sou da favela, e eu vejo que o nosso dia a dia é muito importante, e ver a nossa realidade se transformando faz com que a gente incentive outras pessoas também a iniciar. Né, a começar a vender o seu bolo de pote, a vender a sua trufa na porta da sua casa, porque quando você passa na viela, você vê várias plaquinhas, vende doce, vende não sei o quê. Sim. E aí, quando você vai entrar, hoje, desde sempre que eu iniciei em 2021, que inclusive eu iniciei no meio da pandemia, né, tava na pandemia, eu usava até máscara para falar com os clientes nos stories. Ah, mas você tava nos stories. Eu usava na produção também. Sim. Eu aparecia de máscara, porque a gente estava no meio da pandemia. E o que eu estava falando? Quando a gente começa né? a se valorizar, a valorizar o seu trabalho, apostar, quando eu, por exemplo, né, estava falando isso, quando eu entro numa rede social da pessoa e eu vejo que não tem nada lá, é como se você entrasse, você passa de frente de uma loja e aquela loja ela está abandonada. É assim que eu consigo ver. Ninguém fala com você, né? Porque ninguém fala com você. Não existe uma loja ali. Então, por isso, eu acho que as redes sociais hoje em dia, ela tá ali para te ajudar, para te potencializar. Às vezes a pessoa ela vende na rua. Hoje não é o meu meio. O meu foco é delivery. Meu foco é delivery e encomenda, né? A nossa operação delivery, ela tá em outro lugar justamente para crescer. E eu não tenho sonho de ter loja. Inclusive, eu acho até interessante falar isso. Eu não tenho sonho de ter loja, só se realmente Deus quiser que eu faça, mas não é isso que ele tem pra mim hoje. E muitas vezes tem gente que também não quer ter, só que porque alguém tem, ela quer porque quer ter. Isso da comparação que a gente sempre fala. Isso é uma comparação. E às vezes, sabe o que acontece, Bia? A pessoa, essa questão da comparação, fala, todo mundo tem loja, eu preciso ter loja. Sim. E aí, que eu tô falando, isso é muito inteligência, estratégia.
Cara, isso aqui dá muito. Eu sou muito boa nisso daqui. Eu consigo me entregar bem no delivery, é meu diferencial. Sim. Eu consigo trabalhar com encomenda. Mas o meu ego, eu preciso de uma. Sim. Porque para as pessoas precisam ver que eu preciso ter uma. E às é um vezes status, E às né? vezes tiro no ganância pé. também, né? É ganância. E a mó tira no pé, às vezes. E às vezes, Sim. quando você vai conversar com alguém, a pessoa fala assim, eu falo assim, que legal, você veio pra essa loja, mas eu não tenho estrutura nenhuma pra estar aqui. Aí você fala, para pra por quê? pensar assim, será que realmente vale a pena? Tipo, as pessoas não fazem uma análise, que é o que a gente tava falando, uma análise, uma planilha, alguma coisa, dos seus investimentos pra você ver se você realmente tem condições de estar naquele lugar. Sim. E as Porque é pessoas caro, dão né? um tiro no pé e falam, não, eu vou. Às vezes vai pela confiança mesmo, né, do senhor, enfim. Às vezes eu acho que a gente precisa também saber diferenciar isso. Sim. Mas entender aonde realmente eu tô ali porque eu quero, eu tô ali porque é um chamado meu, meu propósito, porque hoje a Bianca Trufas é o meu propósito de vida. legal. Eu não tô ali por acaso, eu não tô ali só pelos meus doces, eu não tô ali só pelos meus clientes, eu tô ali por um propósito maior na vida das outras pessoas, até dos meus clientes que olham pra minha história, né? E também é através de um doce que ele vai mudar aquele dia dele, né? Então, é um propósito maior através da vida das pessoas. Então, quando você vê que a pessoa tá naquele lugar, querendo estar naquele lugar só porque outras pessoas estão, você tá dando um tiro no pé. Você tá vivendo outra vida. Você tá vivendo outra vida que não é o seu objetivo. Então, quando às vezes hoje, eu tava até recebi uma resposta no Instagram assim, quando que vai ter, quando que a gente vai poder visitar a sua loja? Eu falei, não tem loja. Porque eu não quero ter loja. tipo É interessante. uma E eu acho confeitaria legal balcão, né, assim, isso. fala. Eu acho interessante quando as pessoas querem um método takeaway, as pessoas querem um método de loja que acho válido pra quem gosta, mas não só porque você acha que é o certo, só porque as pessoas estão tendo. Será que realmente isso é sinônimo de sucesso? Bem legal. Muito bom. Muito bom. Isso eu falo que é inteligência mesmo. Você olhar para o Sim. seu cenário, observar isso aqui, ó, eu quero, isso aqui vai dar mais trabalho, isso daqui não vai me ajudar. E na pandemia, o delivery cresceu tanto. Eu falo, gente, é muito estratégico. O delivery cresceu muito na pandemia, Sim. né? É claro que também Abriu um mundo gigantão. tem várias outras facetas que eu acho que é interessante. Tudo tem seu lado bom e seus lados negativos e positivos. Sim. Assim como ter uma loja também, né? Tem seus lados bons, muito bons. É bem legal, assim. E, por exemplo, pensando do ponto de vista de colaboração com a comunidade Sim. mesmo de confeitaria, como que você tem feito? Você tem incentivado outras mulheres também a trabalharem com confeitaria para, de repente, fazer um dinheiro extra, ou até pensando também em abrir e expandir um negócio? Ou você, por exemplo, ajuda quem te procura? Como que você tem feito Não. isso? Eu ajudo quem está disposto a querer ser ajudado. Então, lá no Instagram eu falo de tudo. Eu quero que outras pessoas iniciem, eu quero que pessoas olhem através da minha história e iniciem. Eu nem espero as pessoas virem. Eu falo, gente, começa. Começa, porque vale a pena, né? Aquela pessoa que tá ali esperando só um incentivo. E inclusive eu falei, eu tô indo no podcast justamente por essas pessoas, eu não tô indo por mim, eu tô indo pelas pessoas que precisam de mim. E pessoas que querem hoje iniciar. Então eu sempre incentivo, eu posto através, né, dos carrosséis que eu posto para incentivar que pessoas também iniciam aquilo que é o desejo delas. Você já tem um produto? O quê? Um serviço? Tipo, Me pedem muito. tá falando do curso, Me né? pedem. Por favor, Bia, Inclusive, é algo que eu acho que é legal falar sobre isso, até que é pra algo você se encontrar pessoalmente. desde 2021, quando eu iniciei, o meu foco realmente é para que um dia eu trabalhe com cursos, e é algo que eu não falo isso na internet, mas é algo que eu foco em trabalhar com cursos, mentoria, alguma coisa assim. Então, o nosso foco tá indo para esse lugar, sabe? Não, do sim. meu e do meu esposo. Ainda mais Então, hoje em dia que é bom a gente saber de pessoas boas e que fazem um trabalho bom e aprender Sim. com elas. Né? Mas enquanto isso, gente, eu ensino gratuito tudo que eu O o que eu Instagram posso. dela, gente. Mas ela um tá lá dia, quem ensinando. sabe, eu terei um curso falando mais coisas. Viajando. Mas é aquilo que a Bia falou, É que é né? Por inspiradora exemplo, a tua história. A tua história já Sim, claro sim. que é. E tem mais uma questão também que a Bia falou, pensando até em expansão, né, em escala. Sim. Né? Por exemplo, hoje você tem aquilo também que a Lívia falou. Você é a pessoa que produz. Então você tá Eu ali, né, junto Tem um na limite. produção, então você acaba tendo um limite, bate no teto. E quando você Sim. vai vender conhecimento, aí É aí outra questão. né? É escalável. Penso também. Sei lá, filiais da Bianca Trufa.
Será, sabe? gente? Existem pizzarias que trabalham no mesmo modelo que você, que é só um balcão, e tem várias franquias, né? Sim, sim. Quem sabe, né? Vamos ver qual que vai ser o próximo passo da expansão. Ô, Geise, esse papo Ela tem muito futuro. esse papo aí foi muito bom com ela. A gente tá partindo pro final, mas antes a gente tem algumas perguntas que as pessoas deixaram na internet. Eu vou fazer essas perguntas pra você e você Sim. responde se você achar que devem ser respondidas. Tá bom. A primeira pergunta: você come o que você produz? Como? Mas vou ser bem sincera, gente, eu sou muito mais salgado. Mas eu como o que eu faço, óbvio. Porque se eu não comer, os Tem que clientes não vão comer. né? Mas não enjoa. Mas você come todo dia, não? Né? Não como. Que Experimento. eu acho que as pessoas devem estar pensando do outro lado. Será que ela come trufa todo dia? Não, Não os dá, doceiros, gente. né, de plantão. Se Não fosse minha dá. mãe fazendo, minha mãe ia comer todos os dias, Sério? porque ela ama doce. Mas não, eu só experimento. Sou mais o salgado, sou time salgado. Quem sabe, né, eu trago em breve salgado também. Vou deixar no ar. Isso é quem legal, sabe? hein? Muito bom. Uma outra pergunta que tem aqui é o seguinte. Bianca as coxinhas. Não, mas é uma boa. Olha, eu e minha esposa, a gente sempre fala assim: nossa, é tão bom quando você encontra um lugar que vende uma coxinha de É qualidade. difícil, né? É muito difícil. Sim. Eu vou te muito falar, difícil. e mais de qualidade é com pessoas que te atendem bem. Nossa. Mas eu falo assim, de sabor mesmo. Não, também. Ai, sabe o que eu gosto? Eu gosto muito de De produto de padaria. Nossa, eu amo produto de padaria. É gostoso. É bom. Mas não faça. Não, coxinha de chocolate não, coxinha de verdade, tá? Pensando Ah, que- coxinha de chocolate eu faço. Como que você estima, assim, hoje a quantidade de produção que você tem e como que você faz para manter seus produtos, por exemplo, dentro da data de validade? Tipo, é uma questão mais de estoque. Como que Trabalho você faz com isso? congelamento. Com congelamento. Congelamento. Inclusive, eu acho que é uma pauta na confeitaria, que é um... Um tabu? É um tabu na confeitaria. Posso falar isso? Posso, né? Tô aqui no podcast pra falar outras coisas, né? Então é isso. Hoje em dia, as pessoas olham como um produto congelado, um produto que ele não é um produto bom. E hoje, 90%, De todos os produtos. 95% dos meus produtos são congelados. E são produtos maravilhosos. E produtos que mantêm. Porque é uma forma de você escalar o seu negócio também, eu vejo isso. Então, não tem como, na confeitaria, a gente estava conversando ali com o André, a gente trabalha muito na confeitaria. Muito, tanto mentalmente, porque no meu caso eu estou nas redes sociais, tem a outra parte Exige, burocrática, a parte de gestão, só que também tem a parte de você estar em pé o dia inteiro ali, das 8 até as 8 da noite. E se a gente não trabalha com congelamento, a gente fica refém de uma produção que tem que ser feita toda hora, todo dia. E não que a gente não faça, todo dia faz. E mesmo o congelamento, as coisas acabam muito rápido. Só que é um meio também da gente poder trabalhar, né? Que é com congelamento e poder ter, por exemplo... Escalar um pouquinho. escalar o nosso negócio. Sem contar que todos os outros produtos do mundo é congelado. Isso é Vai verdade. julgar doce por quê? As pessoas vão no restaurante e ela acha que aquele arrozinho que ela comeu ali, a pessoa fez somente para ela naquele momento. E o que a gente mais faz, eu e o marido, inclusive, a gente tava falando, né? É de ir em restaurante para conhecer. Então, você acha que aquele arrozinho, aquela carninha, aquela costelinha que você compra ali no... né? É tudo feitinho na hora pra você? Muitas é. vezes não. Às vezes quando é também. E fora Se que é uma forma de você. caríssimo. Até, por exemplo, depois que você aprende a congelar e descongelar, você consegue Isso é diminuir vida. muito também o seu Desperdício. desperdício. Inclusive, eu tava conversando isso com meu marido, né? Desperdício mesmo, é verdade. Quando eu não trabalhava com congelamento, semana passada foi uma semana nova no primeiro espaço, né? E a gente trabalhou praticamente com 90% dos nossos. Posso até dizer 95% dos nossos produtos congelados. E trabalhando com isso, a gente não teve desperdício nenhum. Ai, que Nenhum. maravilha. E isso você fala de tudo. Você fala de massa, você fala de recheio, né? Dependendo do produto que você não pode congelar. Tem produtos que você não pode realmente congelar. Mas tem produtos, praticamente todos, massas, recheios, é congelável, sabe? Frutas você não pode congelar, óbvio. Mas tem outras coisas que você pode trabalhar em cima do congelamento. Bem legal. Perfeito. Ó, mais uma. A pessoa quer começar daqui Agora. um minuto, a trabalhar na área que Tá. você trabalha. Ok. Qual que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer? A primeira, além de seguir o seu Criar um Instagram? Além de seguir o seu Instagram também, né? Além Dá de seguir meu dicas. Instagram, criar um Instagram. Perfeito. Criar um Instagram. Porque a primeira pergunta que eu faço pra pessoa, você tá na internet? Não. Falei, então você tá dentro da sua casa, não tem como trabalhar. Eu acho que o Instagram você tem que fazer. E além disso, falar, né, pras pessoas. Divulgação, né? Falar do seu produto. Se você não falar do seu produto... Inclusive, aqui eu não trouxe docinho pra vocês, eu ia trazer. Não Lembrei quando vocês acredito. chegarem, Eu tava desculpa. pensando aqui que Eu eu ia... estou E eu ainda fui na Bianca extremamente Trufas, chateada. desculpa. Não trouxe. Falei até pro Mas, meu marido, olha, eu falei depois pro eu mando. marido, a gente Juro, fala, Renata, eu ia vou chegar trazer. com doce, bolo. Juro, eu ia trazer. Tem que voltar aqui, Bia. Voltar. Aí, ó, já pode marcar uma próxima. E a última é assim, de tudo que você já teve,
Qual que foi a maior conquista que você entende, assim, que pra você foi importante, que você conquistou com esse trabalho que você faz hoje? Conquista, você diz em material? É isso? Não Provavelmente, necessariamente. não necessariamente, mas é isso. Ahn, E pra finalizar, Deixa eu pensar, a maior tô conquista pensando. e que foi o maior perrengue que você já passou nessa área. Meu Deus. Que bom. Perrengue. Ai, tem vários, né? Deixa eu pensar, calma aí que eu tô pensando, Cliente. gente. O que você quis dizer. Você falou, a partir de amanhã eu não quero mais saber dessa área. Perrengue! Minha mãe vai lembrar desse perrengue, gente. Foi uma vez, foi lá no começo. Foi no começo, não foi por agora. Eu tinha um pedido de um ovo de Páscoa marcado e eu esqueci de fazer. Vou começar pelo perrengue, pela parte ruim. E aí eu fiquei... Quando a moça falou assim, Bia, já tá pronto o meu pedido? Falei... Eu lembro como se fosse agora. Eu cheguei no quarto da minha mãe e eu me ajoelhei e eu comecei a chorar, mãe, desesperada. Minha mãe contando essa história é muito engraçada, juro, vocês têm que ouvir. Aí eu falei assim, o que aconteceu, menina? Por que você tá assim? Aí eu falei assim, mãe, eu esqueci o pedido. E eu não falava. Aí ela, esqueceu o quê? Eu esqueci. Aí ela, fala logo, senão eu não consigo te ajudar. Aí eu... O pedido da cliente era um ovo de Páscoa. E era só um ovo. E eu já tinha tudo pronto. Aí, tipo assim, você tinha um recheio ali, você tinha a casca pronta. É só você montar o ovo, colocar na embalagem e entregar. Mas bateu um desespero na hora. Nossa, demais. Minha mãe pegou e falou assim, Bianca do céu, é só isso, vamos logo fazer. Fizemos rapidinho. Falei, olha, tô finalizando. Daqui a pouco... Nossa, meu. Nossa, que perrengue. Que perrengue. Porque eu tinha esquecido de anotar. Aí agora tudo é na agenda do Google. Aí eu bom. coloco lá na agenda do Google. Bem organizado. E a maior conquista que você teve? Conquista, se a gente for falar de material, assim, é algo que a gente queria há muito tempo, que foi o meu casamento. Então, eu legal. casei recentemente, né, na igreja, e foi algo que pra gente marcou muito, e que foi através dos doces, né? Então, eu olhar a minha trajetória lá desde 2017, porque antes de 2017 eu ainda fazia doce pra dar, né, pras pessoas. Então, saber que quando eu iniciei o nosso casamento foi fruto de muito trabalho, do nosso trabalho, isso não tem preço. Nossa, muito legal. Muito. E a gente sabe, né, que casamento hoje em dia não é barato. Não, né? não é barato. Ou seja, foi uma grande conquista. Foi uma grande conquista, realmente, Muito mesmo. Foi muito legal nesse bate-papo, né, Geise? Muito bom, Bia, muito bom conhecer a tua história. E eu vi que você falou muitas coisas sobre, dando dicas, mas Sim. finaliza olhando ali para aquela câmerazinha e olhando para aquela pessoa que tem no coração a vontade de empreender, principalmente até na área de doce, ou até quem não tem também, mas que vai pegar a tua história e vai trazer. Fala para ela, dá uma dica ou um conselho que você daria. Começa. Né? A gente tem muitas vergonhas, só que é o que eu falei, né? Tem vergonhas que a gente precisa pagar o preço, muitas vezes, delas, né? E muitas vezes a sua história hoje, você acha que não, mas ela pode inspirar outras pessoas também. Então, quando você tá começando, às vezes você não vê sentido naquilo que você tá fazendo. Mas aquilo ali pode te levar para um nível muito maior do que você imagina. Só que você precisa começar hoje. Então, eu recebo muito, inclusive, mensagens de meninas perguntando assim, eu tenho medo. O que faz? Eu falo assim, vai com medo, só que trabalha nele antes. Porque não dá pra você ir com medo. Você precisa saber o porquê que você tem medo, né? Sim. E quando a gente entende que o nosso medo, a gente precisa ir além do medo, trabalhar a nossa coragem, a gente consegue. Então, vai com medo, mas trabalha ele no caminho e saiba que tem muitas coisas preparadas pra você, sabe? Então, entrega tudo nas mãos do Senhor, porque eu acho que esse é o primeiro passo, né? Quando eu comecei com a Bianca Trufas, eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Então, as coisas, elas foram fluindo. Que bom. Muito bom. Você tem mais alguma pergunta? Não. Teríamos. Na verdade, eu tenho. Na verdade, eu Teríamos, tenho. Bia. Deixa também aí o teu arroba para as pessoas conhecerem. Não, só falar pra ela. Tá se perguntando se tinha mais perguntas. Antes da gente conversar com ela, a gente falou, né? Que tinha mais de 40 perguntas pra fazer pra ela. Deus. Tinha mesmo. Tinha mesmo. Mas a gente falou, não vai dar tempo de falar tudo isso. Tinha muita coisa, né? Ainda mais quando a gente fala de empreendedorismo, é tanta coisa que a gente muita poderia coisa. falar. Muito. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês. Isso. Mas vamos lá conhecer a Bia. Fala Meu seu arroba. Meu Instagram é @BiancaTrufas_. Isso. E você que tá aí, que assistiu, por favor, deixa aqui embaixo qual foi a parte que você mais gostou do seu episódio. Do seu episódio. Qual foi a parte que você mais gostou. E compartilha com alguém, né? Para que a pessoa se inspire também. É os 3 Cs, né? Comenta, compartilha e curte. E curte, por favor. Bia, você quer dar um tchau pro pessoal? Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Pelo convite, que foi através da Michelle também, que eu vim parar aqui. Michelle, muito obrigada. Fala pra Michelle porque vir, foi... tá?
ela vai vir, é verdade. Fala Eu vou pra falar ela pra ela vir. vir, porque, inclusive, foi algo que eu tava... É um testemunho também, tava dentro do salão de cabeleireiro, e naquela mesma semana Deus falou que eu ia participar de um podcast. Aí, ó. Naquela E a mesma gente ficava semana, muito feliz, enquanto eu né? tava na minha Feliz. cozinha de casa. E aí, quando a Michelle mandou e falou assim, eu quero te ver lá, o meu amigo tá fazendo com a amiga dele, eu falei assim, nossa, que legal. legal. Então, É um eu queria privilégio, né? agradecer muito Uma mesmo, graça. foi resposta do Senhor. E eu queria também agradecer o pessoal e também a minha família, eu Sim. queria falar dos meus pais. Posso mostrar a foto deles? Pode. Ah, eu não sei se vai aparecer, mas é os meus pais, meu irmão e meu marido, e os meus sogros também, que me ajudam tudo. E o meu cunhado também, Thiago, que não tá aqui nessa foto. Mas, enfim, queria agradecer Estão eles, que sempre representados. me ajudam também em tudo que eu preciso. Sim. Muito Que bom. obrigada. Obrigado. É isso. Tchau, Tchau, gente. Tchau.